muito boa noite a todos os Hunters de plantão nessa sexta-feira. Sexta-feira é um dos meus melhores dias, mas não pela razão que você imagina. Sexta-feira é bom porque geralmente eu gosto de no final de semana fazer o quê? Domingo de manhã é o meu... Não quando eu estou em Porto Rico, mas domingo de manhã é o meu dia preferido para drive for dollars, para dirigir, procurar propriedades. É quando eu saio, pego o meu venti matcha latte, green tea matcha latte from Starbucks, venti green tea latte matcha from Starbucks, no foam. Esse é o meu drink preferido, ok? E tem o final de semana todo para driving for dollars. Quando eu estou em Porto Rico, a gente relaxa a little bit. E amanhã, o grande Gui Romero aceitou o desafio. O homem vai pular de paraquedas com a gente amanhã, galera. Culpa de vocês incentivaram ele, ok? Como sempre, hoje eu tenho 2 estados para vocês. Fique ligado, já pode começar a mandar a sua requisição, ó. Tem Didi Hunter até no Japão. Eu queria falar com esse Didi Hunter japonês aí. Entra com a gente, manda aí o request. Daqui a pouquinho vou responder as suas perguntas ao vivo. Olha só. Listen very careful. No final de maio, chegando em uma cidade perto de você, final de maio, chegando em uma cidade perto de você, Didi Hunter Mastermind, completamente free. Você vai poder conhecer os Didi Hunters da sua região, você vai poder fazer network com eles, vocês vão poder interagir, vocês vão poder trocar experiências. Vai ser fantástico, todos os meses, uma vez por mês, Didi Hunter Mastermind, numa cidade perto de você. Nós vamos ter, para começar, Deerfield Beach, Dallas, Tampa, Orlando, Los Angeles, Arkansas, Benton County. Nós vamos ter aí em Michigan. Qual é a cidade que o André tá? André, escreve para mim aí que cidade que você tá em Michigan. Nós vamos ter em Atlanta. Vamos ter também em San Diego, ok? E em Boston, ok? Essas são as cidades que nós vamos ter aí o Didi Hunter Mastermind. No final, os primeiros eventos serão no final de maio, ok? St. Joseph, Michigan. Então, o André vai dizer aí qual que é a melhor cidade para vocês se encontrarem, para quem estiver nessa região. Se estiver faltando a sua cidade, que tal você se candidatar para ser um host? Que tal você se candidatar para ser um organizador desse mastermind, ok? O objetivo é aumentar a interação, abrir uma possibilidade para network. Inclusive tem Didi Hunter já se organizando para fazer esses eventos lá no Brasil, tá certo? Vamos chamar um homem aqui do Japão. Mas eu já estive no Japão, se eu não me engano, 2015. Estive no Japão 2 vezes, dando treinamento para alguns Didi Hunters do Japão. Arro! Eita, nós, hein? Grande Hunter, tudo bem? Fala pra nós, que cidade você tá, brother? Nagoya. Nagoya, você sabe que eu estive em Nagoya, é? É? Um prazer falar com você, hein? Oi? Um prazer falar com você aí. Cara, estive em Nagoya, eu adoro o Japão, coisa que sabe o que eu mais gostei no Japão? Adivinha? Foi o vaso sanitário. Não. Brother, deixa eu contar a história pra você aqui rapidinho. Eu cheguei no Japão, né, logo no aeroporto, falei, vou no banheiro, né? Depois aquela viagem longa, e aí eu fui no banheiro, e de repente eu sentei lá no banheiro do aeroporto e eu vi que tinha um iPad assim na parede. Aí eu falei assim, eu vou tocar música, joguinho, né? Vou jogar joguinho. A hora que eu apertei o botãozinho do iPad, rapaz, mas veio um jato certeiro. Veio um jato certeiro, pá! E pegou assim, opa! Eu falei assim, não. Aí eu comecei a ficar encafifado. Eu falei, não, esse negócio só pode ter mira laser. Porque como é que acerta o alvo assim, rápido? Aí eu falei, só de sacanagem. Eu falei, eu vou testar essa parada, essa tecnologia japonesa aqui. Aí eu virei de ladinho, fiquei de ladinho assim, e apertei o botão. E não é que o negócio acertou de novo, brother? Acertou em cheio. Não pode ser. Não, tem alguma coisa errada. E aí... comecei a apertar aqueles botões ali. De repente, brother, eu senti um negócio assim, ó. Eu falei, que é isso, bicho? O negócio até sopra.
Eu falei, É não, bem o isso problema é mesmo. se eu gostar desse negócio. Então, para mim, ali, o melhor spa que tem no Japão é o vaso sanitário. Eu fiquei pensando assim, falei, eu queria saber como é que eu faço para trazer um negócio desse aqui para casa. Mas foi muito Dá, né? legal, cara. Então, aí eu voltei 2 vezes aqui no Japão. Eu tô querendo ir com o Nicolas agora se abrir a fronteira e tal, pra gente. O sonho Tá dele é complicado, correr né? do Mario Kart aí em Tóquio, sabe? O Go Kart do Mario. Abriu agora, né? Mas aí a fronteira tá fechada, né? Na verdade, você fica em quarentena, é bem complicado, Eu queria até ir no. Tava vendo pra ir naquele presencial que você vai fazer agora em Orlando aí, né? Certo. Mas, nossa, a hora que você volta, você tem que ficar 15 dias confinado no hotel. Falei, não É vou. mesmo? E tem previsão deles abrirem isso ou não? Não, e tá piorando de novo aqui. Entendi. Até as Olimpíadas eles estão vendo pra cá. Eles falaram que ia ter sem público, né? Não ia poder. Só público japonês. Agora eles estão pensando em cancelar já de Então, novo. eu vou te conectar com um grande amigo meu aí no Japão chamado Silvio Santos. Chama Silvio, o nome dele é Silvio Santos mesmo. E eu vou conectar com ele. Quem sabe a gente não. Quem sabe não. Vamos começar um Deep Hunter Mastermind aí no Japão. O que você acha? Vamos sim. Fechou? Vamos. Tá, eu vou te conectar com o Silvio Santos. Gente finíssima. E uma coisa interessante, quando eu fui aqui no Japão, na colônia brasileira aí, né? Como aqui nos Estados Unidos você tem pessoas do Brasil inteiro, né? 90% dos brasileiros que moram no Japão que eu conheci moram em São Paulo e os outros 10% são do Paraná. Mas você veio dar curso aqui? Sim, eu fui convidado para dar uma palestra no Japão, depois eu fui de TaxDeed, depois eu voltei para dar uma outra palestra de Mastermind, e assim... Para brasileiro ou para japonês? Para brasileiros. Para brasileiro. Legal. Para brasileiros. E assim, eu me apaixonei como o Japão, gostei muito daí. Agora, foi difícil se acostumar com o fuso horário, viu? Foi baque o negócio. Eu tô trabalhando agora. Hã? Tô trabalhando agora. Tá trabalhando agora, né? É isso aí, cara. Então não quero tomar muito seu tempo. Olha, prazer muito grande. Deixa eu tirar uma dúvida, aproveitar que você pode tirar as dúvidas. Eu esqueci de falar. Seu nome, de onde você fala e como eu posso te ajudar. É Thiago, falo do Japão, Nagoya. E tô tentando fazer um negócio, né? Pra mim eu fiz o desafio lá. Thiago, você não está tentando. Ou você está fazendo ou você não está fazendo. Tô fazendo, né? Só Legal. Que assim, é um pouco mais devagar, né? Certo. Aí fiz o desafio todo, só daí você tem que ter uma pessoa aí, eu tenho um amigo já, conheço ele há muito tempo, de confiança. Ok. Ele que vai... Daí eu tô assim, quando você pega aqueles terrenos que é no meio da casa. Ou que a casa está no meio do terreno. A casa está no meio do terreno, geralmente o cara esqueceu de pagar, alguma coisa assim. Para você confirmar isso, você tem que mandar tipo um topógrafo, alguma coisa assim, ou na prefeitura você consegue ver exato se... Para confirmar? Então, muitas vezes, eu vou te ensinar um segredo, tá? A grande Marlene Matos, Renata Barreto, tá pedindo para falar oi para ela, vai ficar brava comigo, que ela não gosta mais que chama ela de Marlene Matos. Renata Barreto fazendo uma festinha em casa lá e não convidou nós. Seguinte, enquanto a gente tá trabalhando, a mulher tá bebendo, olha aí. Graças à minha sorte é que eu tenho a Larissa tá comigo. Mas Deus está tranquilo aqui. Deixa eu te ensinar um segredo. O segredo é o seguinte. Visualmente, você vai conseguir determinar se realmente o negócio tá em cima da casa ou não. Como que você vai determinar? Já aconteceu, ok? Às vezes, aquelas linhas, a marcação, ela tá descentralizada, ou ela tá um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Então, o que você vai observar? Se tiver outras propriedades onde está tocando ou está desalinhado, é sinal que o problema é a marcação. Se todas as outras propriedades em volta, você verificar e perceber que tá tudo legal e só aquela tá no meio, ou tá pedaço, ou tá pegando... Então, esse é o primeiro indicativo de que existe um problema naquela propriedade. Mas é normal isso, Marcos? É normal isso? Porque eu achei várias assim, meu. Então, faz o seguinte, quando você achar isso, grava um videozinho, manda para mim, para que eu possa te ajudar nesse processo, tá? Acontece com uma frequência maior do que você imagina. Por exemplo, eu estou pesquisando, eu e o Eduardo, nós estamos pesquisando um condado aí, onde nós encontramos no mínimo umas 25
Não, eu encontrei várias, só que assim, eu fico meio assim de. Acho que às vezes o cara tá passando uma dificuldade sem aproveitar da desgraça alheia, né? Não, mas sabe que não? Eu tive essa discussão com o Eduardo hoje, porque muitas vezes acontece de que a pessoa comprou a propriedade desavisada. Ok? E quando você faz isso, você está ajudando a pessoa a regularizar a situação da propriedade dela. Ela nem sabe que. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que ela vai talvez vender essa propriedade ou ela vai refinanciar essa casa, e ela vai ter um problema, tá? O que eu peço para você é que você tenha consciência do poder e da responsabilidade que você vai ter nas suas mãos quando você comprar essa propriedade. Por exemplo, quanto vale a casa do camarada? 200 mil? Você pode, se ele não tiver condição de tirar a casa, quanto que ele está arriscado a perder? Quanto que ele está arriscado a perder se ele não tiver condições de tirar a casa? 200 Nada, mil. né? É o valor da casa dele, certo? Então, sim. você pode destruir a vida de uma pessoa, ou você pode entender o seguinte: bom, eu encontrei esse erro, eu vou ajudar ele a regularizar a situação da casa dele. Eu comprando, eu estou protegendo ele de outros investidores que talvez não tenham essa consciência. E desde que você venda por um valor de mercado aceitável, ok? Tá tranquilo, você está criando uma situação de ganha-ganha. E eu vou te dizer que para você, na maioria das vezes, essas pessoas estarão gratas a você por isso. Entendi. Então a questão não é eu estou me aproveitando da pessoa, é como você ter uma faca na mão. Okay? Aproveitando, eu ainda fiquei meio assim de mandar oferta e tal. Eu mandei em duas que eu achei, mas estou esperando a resposta, né? Certo. Aí eu falei assim, vamos ver o que vai dar, né? Mas eu queria tirar essa dúvida com você, eu já pedi a resposta. Você tem uma faca na mão, você pode estar cortando um churrasquinho para alguém, ou você pode estar usando essa faca para matar alguém, entendeu? A faca está na sua mão, é você que vai definir como você vai usá-la. Entendeu? Cool? Obrigado. Garoto, aí, hein? Obrigado mais ou menos. Falaram mais ou menos aqui na cozinha. Obrigado, prazer muito grande falar com você. Prazer é meu. E vamos ver sim. Eu sei que no Japão a galera trabalha muito, né? Como nos Estados Unidos. Mas o pessoal aqui assim, a comunidade brasileira em si o pessoal sempre procura alguma coisa para estar investindo, e o Brasil hoje está difícil, né, meu? É legal, sim. Vamos ver. Então, ó, eu vou te conectar com o Silvio Santos, tá certo? Beleza. Vou te mandar o direct dele aqui no Instagram. Conversa com ele, o cara fantástico, gente finíssima. E vamos levar esse movimento aí pro Japão. Arro. Obrigado, Marcos. Como é que fala arro em japonês, pô? Arro. Abraço, garoto. Aí, pessoal, esse movimento tá virando um movimento das Nações Unidas. Tem galera na Venezuela, no Peru, no Japão, no Brasil, em Porto Rico, na Flórida, nos Estados Unidos, que o bom da Flórida é que ela fica a 15 minutos dos Estados Unidos, tá certo? Quais são os dois estados que eu vou trazer para você hoje? O estado que eu vou trazer para você hoje, aliás, os dois estados, um deles eu tenho uma notícia boa, e no outro eu tenho uma notícia mais ou menos. Uma é boa, a outra mais ou menos. E um dos estados aí foi uma inspiração do Eduardo. Então vamos lá. O primeiro estado que eu vou trazer para você é o estado da Virgínia. Quantos de vocês ficaram curiosos em descobrir como fazer esse negócio no estado da Virgínia, ok? No estado da Virgínia são 95 condados, mais ou menos 8 milhões e 600 mil pessoas moram no estado da Virgínia. O condado mais rico é o condado de Loudoun, não sei se assim se fala, Loudoun, vai lá no Google, põe condado mais rico da Virgínia. E o condado mais pobre é o Buchanan. Buchanan é o condado, ou Buchanan, enfim, é o condado mais pobre da Virgínia. O maior condado da Virgínia em termos de população é o Fairfax, e não tem nada a ver com o Equifax, lá é onde você vê o seu crédito. Esse aqui é o nome do condado da Virgínia, Fairfax. E o menor condado do estado da Virgínia é o condado de Highland, com apenas 2.204 pessoas. E aí, como é que funciona esse negócio na Virgínia?
Será que é tax lien? Será que é tax deed? Antes de nós descobrirmos como você pode fazer negócio e como você pode caçar no estado da Virgínia, o que vem agora? Quais são as leis mais loucas do estado da Virgínia? Todos preparados? No estado da Virgínia, falar palavrões e xingar no telefone é proibido, inclusive por text messages. No estado da Virgínia, fazer cócegas nas mulheres não está permitido. Pode ser considerado um misdemeanor. Nos homens está ok. A mulherada não pode. No estado da Virgínia, você está proibido de caçar aos domingos. E se você tiver a ideia ou a pretensão de caçar racuns, tem que acontecer antes das 2 da manhã. Agora preste atenção nisso. Em Virgínia, é expressamente contra a lei ter sexo com as luzes acesas. Oh, eu acho que foi um tímido que escreveu, ou um barrigudo que escreveu essa lei. E no estado da Virgínia, atenção! Na Virgínia não existe a Lei Maria da Penha, existe a Lei Maria da Pena. A Lei Maria da Pena. Por quê? No estado da Virgínia, mais precisamente, no condado de Stafford, na Virgínia, é legal, é permitido por lei bater na sua esposa, desde que seja nas escadarias da corte e antes das 8 da noite. Rapaz do céu, vai entender o que passa na cabeça desses virginianos. Agora, como que eu faço para caçar no estado da... Qual dessas leis vocês acharam mais louca? Escreve para mim, qual delas é a lei mais biruta? No estado da Virgínia, como você faz para caçar no estado da Virgínia? O estado da Virgínia é um estado que é tax deed, ok? E, apesar de haver leilões feitos pelo condado, as cidades no estado da Virgínia são independentes. Então, você pode ter tantos leilões feitos pelos condados, são 95, como leilões feitos pelas cidades. Existe uma lei na Virgínia, agora uma lei boa. A Carol falou que cometeu alguns delitos na Virgínia, esqueceu de apagar a luz, né, Carol? Na Virgínia, existe uma lei que diz o seguinte: quando você compra a propriedade, até perdi o raciocínio aqui, quando você compra a propriedade, o condado é obrigado a entregar essa propriedade para você free and clear, ou seja, sem nenhum lien, sem nenhum embaraço, sem nenhum problema. Ou seja, quem for pesquisar no condado da Virgínia não precisa necessariamente se preocupar com o 6º passo do Hunter's Method. Quem sabe me dizer qual é o 6º passo? Ou pode ser o 7º, depende de como você fizer. Você não precisa se preocupar em fazer o Clerk's Office. Isso mesmo. O que é o Clerk's Office? É o passo onde você vai pesquisar a vida do dono, onde você vai pesquisar como você faz, se tem lien, se não tem lien, se tem RS lien, se não tem RS lien. No estado da Virgínia, a corte determinou que quando o condado ou a cidade vende uma propriedade, ela tem que ser free and clear. Então você não precisa se preocupar com isso. A maioria dos condados na Virgínia fazem o leilão uma vez por ano, e o condado de Richmond faz leilão quase todos os meses. Ou seja, independente se tem leilão todo ano ou se não tem leilão todo ano, você pode, inclusive, buscar propriedades nas listas. Gente, 70% dos meus negócios, 70% das propriedades que eu compro vem da lista. E somente 30% dos leilões. Nos leilões. Então, leilão é fantástico, é uma sensação muito boa. Quando eu chego num leilão, é como se eu estivesse entrando no ringue do UFC, ok? A adrenalina sobe até hoje, o coração começa a palpitar mais forte, né? Mas eu gosto muito de comprar propriedades na lista. Por quê? Na lista não tem aquela pressão do tempo, você não tem aquela coisa de depósito, não tem aquela coisa de que você tem que estar no leilão, tem que estar ao vivo, não tem muita competição. Por quê? Existe apenas 5% dos investidores que entendem sobre tax liens e tax deeds, tá? E uma meia dúzia uns 2 ou 3
gurus na internet que acham que entendem de tax lien e tax deed. Mas isso não vem ao caso. E dos investidores que fazem tax liens e tax deeds, ok? A maioria, a grande maioria, acredita que se a propriedade não foi comprada no leilão, é porque ela não presta. Quantos de vocês, ao escutar sobre essa estratégia de investimento pela primeira vez, pensou a mesma coisa? Escreve aí para mim. Claro que, porque é o que faz mais sentido. Se é bom, todo mundo vai comprar. Só vai sobrar o que não presta, ok? E na realidade, isso não é verdade. Geralmente as propriedades sobram por vários motivos. Pode ser, por exemplo, que não tinha investidores suficientes naquele dia. Pode ser que havia mais propriedades do que dinheiro. Como vocês viram aí, mês passado eu mostrei aí um filme do leilão de banco, onde tinha vários investidores, e o leilão de tax lien e tax deed, com poucas pessoas ali, ok? Então, as pessoas tentam encontrar a lógica desse negócio baseado na realidade delas. Elas não estão erradas, ok? As pessoas tentam encontrar a lógica desse negócio baseado na experiência delas. Mas muitas vezes a experiência dessas pessoas é uma experiência limitada. E that's okay. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do call. Qual é o próximo estado? Qual é o estado que foi inspirado? Quem me inspirou foi o Eduardo. Tivemos um call fantástico hoje. Estamos montando uma estrutura, uma estratégia fenomenal. Ok? Aumentamos o número de DVAs, trabalhando para 8 agora, que agora a gente vai com a corda toda. E ele falou assim, Marcos, vamos falar sobre esse estado. O estado que eu quero falar para vocês é o estado do New Mexico. Como que você faz para fazer negócios no estado de New Mexico? New Mexico tem 2 milhões e 100 mil habitantes aproximadamente. São apenas 33 condados em New Mexico. O condado mais rico de New Mexico é o Los Alamos e o condado mais pobre é o McKinley. Esse é o condado mais pobre, McKinley, ok? O maior condado de New Mexico é o condado de Bernalillo, e o menor condado de New Mexico, com apenas 441 pessoas, ou 441 habitantes, é o condado de Harding County, New Mexico. Por que eu sempre trago esses dados do condado? Porque quando você for fazer a pesquisa, você pode começar pelo condado mais rico, você pode começar pelo condado que tem o maior número de habitantes, você pode deixar os mais pobres por último, lembrando-se que em condado pobre, as pessoas também compram casas. Então, sempre tem aí oportunidades. Em qualquer lugar, eu não menosprezo nenhum tipo de oportunidade. Quem já fez treinamento comigo 1 a 1 sabe. Eu fico olhando assim e falo assim, mas será que não dá para fazer isso? Será que não dá para fazer aquilo? Será que não dá para fazer aquilo outro? Quais são as estratégias que a gente pode fazer para maximizar os lucros dessa propriedade? Então, eu sempre procuro olhar assim com outros olhos, ok? Agora, quais são as leis antes que a gente... Felipe, já chamo você, brother, segura aí. Antes que a gente descubra como fazer negócio em New Mexico, e eu tenho uma notícia triste para você, Hunter, sobre New Mexico. Eu não sabia disso. Não sabia. Descobri hoje, fazendo a pesquisa. Vamos para as leis mais doidas de New Mexico. Leis mais doidas de New Mexico. Em New Mexico, preste bem atenção. No estado de New Mexico... Atenção, mulherada! No estado de New Mexico, mais precisamente no condado de Carrizozo, você não pode sair em público sem estar depilada, ok? Atenção, mulheres. No estado de New Mexico, é contra a lei as mulheres abastecerem o seu próprio carro e trocar os pneus furados, ok? No condado de New Mexico, olha que coisa mais maluca. Essa para mim é a lei mais maluca de todas. No condado de New Mexico, é proibido você dançar na rua com sombreiro. Se você estiver usando sombreiro, você não pode dançar nas ruas de New Mexico. Quarta lei mais doida do estado de New Mexico. Você não pode, em hipótese alguma, fazer com que um cavalo tropece. Sabe aquela coisa de você dar daquela rasteirinha no cavalo? Não pode. E no estado de New Mexico, com a quinta lei mais doida desse estado, é expressamente proibido, e pode te dar até 2 anos de cadeia, se você encorajar uma pessoa a travar um duelo utilizando uma arma mortal.
Não pode fazer duelo no estado de New México. E agora, como é que você faz para caçar aí no México? México. New Mexico. Eu falei México? Não, New Mexico. Como é que você faz para traçar não. Para caçar no estado de New Mexico? Gente, eu prometo para vocês que nessa caneca aqui tem café, ok? Como é que você faz para caçar no estado de New Mexico? Anote aí. Todas as informações sobre leilão, apesar dos leilões acontecerem na localização ou no condado aonde a propriedade está sendo leiloada, ok? Vou pegar minha colinha aqui. Quem faz o leilão em New Mexico é o State Taxation, quero ver ninguém escrever isso aí, ó. State Taxation and Department of Revenue, ok? State Taxation and Department of Revenue. Esse é o órgão governamental estadual que é responsável por fazer os leilões em New Mexico. Eu dei uma pesquisada e eu consegui achar em New Mexico um site do Department of Commissioner of Lands. Department of Commissioner of Lands. Mas muitas das informações que eu descobri estavam focadas em mineral rights. Mineral rights, ok? Porque New Mexico, a maior parte da economia de New Mexico está fundamentada em exploração mineral, petróleo e assim sucessivamente, ok? Qual é a má notícia que eu tenho para dar para vocês em New Mexico? Eu quero confessar para você que nos 13 anos de carreira, em mais de 2.000 negócios realizados, só no Arkansas subiu agora para o número de propriedades que eu comprei para 800 propriedades. Comprei mais 100 nas últimas 2 semanas. Eu nunca tinha me deparado com isso. Mas em New Mexico, o tax lien não tem poder sobre os outros liens. Lembra aquela história que eu sempre conto para vocês que não acredito que o lien do banco não cai. Cai, por quê? American Law é baseada na lei inglesa, e na lei inglesa o rei e a rainha têm que receber primeiro. Em New Mexico é diferente. O estado não consegue ser ou ter o first lien position quando ele coloca o tax lien na propriedade. Então, significa que quando você compra uma propriedade no leilão de tax lien ou tax deed, né, que é um deed state, mas a propriedade acaba virando um tax deed porque o condado colocou um tax lien quando eles não pagaram um imposto. Então, quando você compra um tax deed em New Mexico, o mortgage não é eliminado e nenhum outro lien. Ou seja, você tem que realmente tomar cuidado e você só tem que comprar propriedades que dão para você uma margem de lucro que dê para você pagar o mortgage e ainda ter profit, ok? Para você comprar propriedades em New Mexico, você ou algum agente tem que estar presente, ok? Não tem como você comprar pelo correio, mandando carta, mandando pagamento, você tem que estar presente, até mesmo no que diz respeito às listas. E, apesar de New Mexico ser um estado estritamente deed, ou seja, você comprou a propriedade já é sua, tecnicamente não existe redemption, não existe um prazo de resgate. Porém, o proprietário tem até 2 anos para challenge the sale, ou seja, o proprietário tem até 2 anos para tentar contestar o leilão ou cancelar ou anular o leilão, ok? Então, muito cuidado para os hunters que vão caçar em New Mexico. Eu costumo dizer que não existe estado ruim para fazer esse negócio. Existem estados onde você tem que se adaptar, ou existem estados onde você tem que criar uma situação para você poder fazer negócio lá. Por exemplo, um dos estados que eu vou trazer para vocês na segunda-feira tem uma lei muito doida, onde diz o seguinte, a lei. O que a lei diz nesse estado? Não vou falar o nome, segunda-feira eu vou explicar para você. Diz o seguinte, que o estado ou o condado só está autorizado a vender propriedades para pessoas que são residentes desse estado. Ou seja,
Se você mora na Flórida, não pode comprar lá. Se você mora no Texas, você não pode comprar lá. Se você mora no Arkansas, você não pode comprar lá. Você tem que morar no estado. Porém, olha que doido. Você pode ter um representante nesse estado que vai comprar a propriedade e depois que esse representante, que tem que ser morador do estado, comprar a propriedade, ele pode transferir ela para você. Go figure. Não faz o menor sentido. Pessoal, entrando aqui no queue para você fazer a sua pergunta, entra comigo ao vivo. Agora, qual foi a solução que eu encontrei para comprar propriedades nesse estado? Ok, estado, eu tenho que morar aí para comprar uma propriedade. E se eu abrir uma empresa nesse estado, como fica? Ok? Aí você pode comprar através de uma empresa. Olha, o Henrique tirou as palavras da minha boca sem machucar a minha língua, tá vendo? Nós pensamos rápido. Você pode abrir uma empresa nesse estado. Então, por que eu trago essas nuances para vocês, esses detalhezinhos, tá? Sempre existe uma maneira de se adaptar. Sempre existe uma maneira de se adaptar. E a questão é, quantos investidores, ao lerem ou escutarem sobre New Mexico, não vão investir lá? Ou quantos investidores, ao escutarem que em Virgínia você pode bater na esposa na escadaria da corte, já estão marcando uma viagem? Tô brincando. Que piada sem graça, Marcos. Shame on you. Anyway, you got the point, ok? Então é só uma questão de você se adaptar pro negócio. E você tem que, muitas vezes, pensar fora da caixa. Arro! Arro! Hunter, seu nome, de onde você fala e como eu posso te ajudar? Meu nome é Jackson, sou de Richmond, Virgínia. Oh, Richmond, Virgínia. Falei de Richmond, Virgínia hoje, que tem leilões aí o mês inteiro, todos os meses. É. Eu dei uma pesquisada, até liguei nos county, conversei com eles, e o pessoal me passou que aqui na Virgínia a lei diz que eles só podem vender propriedades se forem em leilão ou tiver algum lance sobre a propriedade. Uhum. Então, eu não consegui encontrar as listas aqui. Certo. Existem condados que realmente não se dão o trabalho de criar um processo para você comprar as propriedades fora do leilão. Para mim, não faz sentido você segurar uma lista propriedades encalhadas ali por um ano para vender no próximo leilão. É possível, tá? Todos os condados que você ligou falaram isso ou foi só um condado? Não, eu liguei em 5 condados, todos me falaram o mesmo, e eles me mandaram o artigo que está na lei da o estatuto. Isso. Ok, então não se pode comprar na lista em Virgínia. Ou seja, você tem que ir uma vez. Isso é bom, sabe por quê? De uma certa forma. Vamos analisar o processo. Cara, deve ter propriedade indo para leilão demais na Virgínia. Porque imagina as propriedades vão acumulando, já vem acumulando a 10. Imagine, por exemplo, em Shelby County, tem uma lista de 4.000 propriedades. E você pode chegar lá e comprar a hora que você quiser. Imagine quantas propriedades não devem estar encalhadas aí na Virgínia. Isso, eu até estava olhando que eles têm um site que é TaxVA. E nele tem todas as listas dos leilões, mas hoje não tem nenhum aberto. TaxVA, que é o tax da Virgínia, não é isso? É. Não pode comprar no leilão. Eu vou pesquisar mais a fundo sobre essa história. E qual é o seu segundo condado que você está pensando em buscar, em comprar? Daí eu tô indo mais pro lado de Arkansas, Mississippi mesmo. Tava olhando um pouco Colorado. Lá é tax lien, mas até agora não encontrei uma propriedade boa. Eu tava olhando na lista mesmo as propriedades antigas e tudo. Mas ainda eu tô na pesquisa lá. Mas nós já mandamos ofertas, acho que em 6 lotes, algo assim. Você chegou a olhar na Pensilvânia? Você está do lado de um condado que é fantástico. Não olhei ainda. Pensilvânia, você vai buscar o Repository Cell. Repository Cell. Escreve direito, não vai escrever errado. Okay? Repository Cell. Ok? Esse leilão, são umas listas, você manda a oferta, não tem nem preço lá. E that's it. Você não precisa se preocupar com nenhum link, não precisa se preocupar com nada. E tem muito negócio aí na Pensilvânia.
Ok, vou dar uma olhada assim. E também Maryland. Maryland tem o tax lien aí. Você pode comprar os tax liens vencidos. Também tem. Você tá rodeado aí de muitos negócios. Ok, beleza. Ok? Continue caçando, brother. Valeu. Arro! Arro! Vamos chamar o Felipão aqui. Segunda vez que eu chamo o Felipão. Será que ele vai conseguir entrar? Será que não vai conseguir entrar? Bom, pessoal, acabei de receber uma mensagem aqui para eu repetir o nome das cidades que nós vamos iniciar a ter aí o Dead Hunter Mastermind já no final de maio, tá? Arkansas, Michigan, o André vai definir qual que é a cidade. Nós vamos ter aí Atlanta, San Diego, Boston, Deerfield Beach, ali a região de Deerfield Beach, ali a região de Fort Lauderdale, Dallas, Tampa, Orlando e Los Angeles. Oi, Marcos, Marilene. Arro! Arro! Marilene de Bethlehem, Pensilvânia. Bethlehem, Pensilvânia. Isso. Eu tenho uma perguntinha aqui. Jovenil tem vergonha de perguntar. Aí ele pediu para mim falar com você. Não tem problema, nós conversamos. Eu tô aprendendo ainda o ramo do negócio. Certo, que bom, todos nós. Você seguinte, sabe que eu faço esse negócio há 13 anos e eu continuo aprendendo ainda. Isso aí. Então, é o seguinte, a gente está querendo descobrir, e não consegue na internet, o nome das listas lá em Massachusetts, que a gente está querendo ir dar uma ida lá, uma viagem lá, e aí só que ele queria aproveitar a viagem para dar uma olhada lá, mas aí não está conseguindo achar na internet o nome dos leilões, das listas lá. Sim, é muito complicado achar isso em Massachusetts, mesmo porque pelo principal motivo é que, primeiro, é feito pelos municípios, pelo township, tá? Uhum. Tem municípios pequenos que não fazem leilão, tá? Uhum. Você pode buscar, eu conheço uma lista só, até hoje que eu consegui encontrar, tá? Uhum. Na cidade de Boston, você vai entrar lá no site da cidade de Boston e vai ter um dos departamentos da cidade de Boston chamada Neighborhood Development, ok? Uhum. ND, Neighborhood Development. E lá você vai conseguir encontrar a lista da cidade de Boston. Porém, se atente ao processo. Quando eu pesquisei a lista da cidade de Boston, você tem que, na realidade, assinar um contrato de compra da propriedade, eles vão aceitar a sua oferta. Você tem que mostrar um projeto do que você vai reformar a propriedade, não pode comprar e vender como tá? E depois que eles aprovarem o seu projeto e você terminar a obra, é que eles vão te dar o título da propriedade. Ok. É assim que funciona. Ok. Beleza, Marcos. Ok? Minha sugestão é que vocês coloquem 10% do seu energia em Boston e os outros 90% onde está mais fácil para ganhar dinheiro. E mesmo porque os leilões em Boston, eu falei sobre isso na live de Boston, acontece na frente da casa, é um negócio muito louco. Uhum. Você vai indo de casa em casa fazendo leilão. Cool? Cool. E como é que estão os negócios? Conta para mim, quantas propriedades vocês conseguiram comprar até agora? Olha, Marcos, aqui em Pensilvânia, a gente não comprou nada na lista ainda não, mas a gente foi no leilão. Mas deixa eu te falar uma coisa, vocês estão num dos melhores, eu estou encontrando lista através de lista, através de lista, através de lista em Pensilvânia, e vocês estão preocupados com Boston? Tem muitas propriedades na lista, só o seguinte, Marcos, a lista a gente já tentou aqui, não está aberta para compra. Como não? A gente já verificou, já ligou lá e falam que só vai abrir fim do ano. Tá, mas você já ligou em todos os condados da Pensilvânia? Você escutou isso de um e você interpretou que todos os condados funcionam dessa forma? Porque eu vou te dizer uma coisa. Há 2 semanas atrás, eu mandei oferta para 6 propriedades na Pensilvânia. E tá o homem da Pensilvânia aí do lado. O cara é expert, tá? E o dono da Pensilvânia. E você? Entendeu? Então, assim, legal. Você ligou no condado, ele só vai abrir no final do ano? Anota no seu calendário o nome do condado, quando ele vai abrir e tá tudo certo. Eu tive 2 hunters americanos
que também eles compraram 12 propriedades semana passada na Pensilvânia. E você tem razão, eles foram há três semanas atrás tentar comprar propriedade, eles falaram assim, não, por causa do Covid a gente só vai abrir em abril. Semana passada eles foram lá e compraram 12 propriedades. O que eu quero que você entenda é que, assim, pessoal, pode ser que você esteja morando em um estado que você tem muita oportunidade, só que muitas vezes a gente não dá crédito para o próprio lugar onde a gente mora. E pode ser que você esteja morando em um estado, por exemplo, quem mora em Boston, em Massachusetts, que talvez seja um pouco mais complicado de você fazer o negócio. A tendência é que algumas pessoas não queiram fazer o negócio porque, eu moro em Boston, não tem como fazer negócio, então não quero fazer. Cool! Essa é uma decisão sua. É uma decisão limitante, porque eu quero fazer dinheiro em qualquer lugar. Se você descobrir que você mora em um estado que é difícil de você fazer negócio, você tem que tirar duas conclusões. Primeiro, você tem que fazer negócio em outro lugar. Segundo, essa é a primeira indicativa que você provavelmente está morando no lugar errado. Ok? Mas procure esses estados onde você tem essa facilidade de fazer negócio. E a Pensilvânia, enfim, só cuidado que são três tipos de leilões diferentes. O primeiro deles você tem que evitar. O segundo dele, que é a sobra do primeiro, tá ok? E o repository sale, ou repository list, como eu disse aí agora, a gente participou de um leilão, compramos um terreno, uma propriedade. Só que gente, se eu morasse na Pensilvânia, hoje é sexta-feira, eu já estaria com uma lista, com umas 4 listas impressas, e eu ia passar o final de semana todo conhecendo o estado da Pensilvânia inteiro, olhando propriedades. E na segunda-feira eu já colocava oferta. Opa, só tem que correr atrás então. That's me? Então, assim, não se preocupa com Boston, não. Vocês estão nos melhores estados. Ok. Não tem como vocês não serem aí, ó. Só que você tem competição aí do seu lado. Não tem como vocês não serem aí. Se ela não conseguir dar conta de olhar todas as listas aí no final de semana, não dá, é muita coisa, gente. É muita propriedade. Não, tem muita coisa mesmo. É muita propriedade. Got it? Got it. Obrigado. Ótimo. Dá um abraço aí no... Você de onde que é? Eu, Firmino, sou de Pensilvânia, Filadélfia. Você é de Filadélfia, Firmino. Ok. Estamos aqui perto, então. Prazer. Firmino, conta pra nós, brother. Como eu posso te ajudar? Boa noite, Marcos. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer, cara, porque eu acho que eu não tirei esse tempo ainda pra te agradecer. Porque, assim, eu comecei a te conhecer desde o ano passado e eu comecei a conhecer a estratégia. Porém, assim, eu comecei a permanecer mesmo ao que você pregava, ao que você entregava, depois que eu participei desse desafio. Tipo assim, eu vi quanto que mudou, até para minha pesquisa mesmo, ter participado do desafio e... Ficou mais claro o processo, né? Sim, e como eu falo, tipo, quando eu passei a permanecer com a entrega que você tinha sobre o TaxDeed, sobre o TaxLien, é quando eu comecei realmente, assim, ter mais produtividade em aprender sobre o assunto e ter nas minhas pesquisas mesmo e as minhas convicções também sobre o que eu estou procurando. Enfim. Você disse pra gente no começo da semana que você estava agendado para ir para um leilão. Como é que foi a experiência? Então, eu não consegui participar dele. Eu tive outros compromissos. Eu tive outros compromissos. Mas eu tô conseguindo fazer muitas coisas pela lista também, porque, tipo assim, tem muita coisa disponível. E eu queria te perguntar se qual seria o mínimo, assim, de square foot para você em um lote? A sua pergunta é: qual é a menor metragem para se comprar um terreno, é isso? Sim. Tá. Essa informação, ela vai variar de condado para condado, cidade para cidade. Porque os condados e as cidades, eles têm zoneamentos diferentes. Eles têm regras e guidelines diferentes para o que pode ser construído em um determinado terreno.
Entendeu? Uhum. Então, fica difícil dizer, por exemplo, você vai em New Jersey, eles constroem aquelas casas, como os terrenos são bem fininhos, eles constroem as casas para cima. Uhum. Uma família, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias. No Texas, o tamanho padrão de um terreno no Texas é 1/4 de acre, ou seja, 0,25 acres, que é o equivalente lá no Brasil a 1.000 metros quadrados. Então, quando você fala assim, pô, um terreno no Brasil de 1.000 metros quadrados é um puta terreno, né? Um terreno bom pra caramba. Geralmente no Brasil, se eu estiver enganado, o padrão é 300 metros quadrados, né? Então, cada municipalidade, cada condado tem uma regra diferente. Agora, qual é o contexto por trás dessa sua pergunta? É porque, assim, eu tenho algumas propriedades que eu encontrei e algumas delas, se eu for comprar com intenção de vender para o vizinho, eu posso acontecer, tipo assim, ele tem todo o acesso com a propriedade que ele já tem. Então, se ele não tiver interesse, eu posso ficar ali emperrado com essa propriedade. Preso com a propriedade, é isso. Uhum. Agora, esse vizinho já colocou cerca na propriedade? Não. Ok. Porque às vezes acontece dele estar usando o driveway dele, ou ele colocou cerca. Aí a inconveniência dele tirar a cerca, tirar o driveway ou parar de usar o driveway é maior. Então você consegue motivá-lo a comprar o terreno de você, porque a inconveniência dele vai ser maior. Entendi. Porque até teve uma que eu encontrei que havia 2. Então, uma só, e eu até te faço uma outra pergunta. Uma só ficaria muito pequeno, porém, se eu comprar as 2, já dá um bom tamanho de lote. Pode acontecer de somente uma se aceita a minha oferta e a outra não? E se isso acontecer, eu posso talvez cancelar isso ou não? Pode acontecer, mas aí você pode até, depender assim, você pode mandar a oferta e colocar lá, escrever que você gostaria de pegar as 2 propriedades, porque com uma só você não consegue fazer. Assim, okay. Se um terreno só para você... Eu posso colocar essa observação, então? Então, mas vamos lá, acompanha comigo o meu raciocínio. Você falou que tem 2 terrenos juntos, e um terreno sozinho é pequeno, tem que ter os 2, certo? Então, se não é vantagem para você comprar apenas um, e a sua pergunta é, o que vai acontecer se uma oferta só for aceita ou a outra não? O condado só vai recusar a sua oferta se primeiro ela é muito baixa ou tiver uma outra pessoa interessada. Se comprar um terreno só não é vantagem para você, também não vai ser vantagem para outra pessoa. Entendi. Então a probabilidade deles pegar as 2 são bem certo. Altas. E se isso acontecer, o que impede você de ligar para outra pessoa e dizer, olha, você competiu comigo, né? Porque quando o condado transferir a documentação para essa pessoa, você vai saber as informações dela, correto? Você já sabe buscar lá no Clerk's Office a escritura da propriedade, você vai saber o nome de quem comprou e o endereço, ok? Então vamos imaginar que aconteceu isso. Qual é o pior cenário? O João comprou a propriedade da direita e você ficou com uma da esquerda. Manda ele não pode fazer nada com a propriedade dele e você também não. Então você pode mandar uma mensagem para ele, para de repente você comprar a propriedade dele, ou para ele comprar a sua. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Ai, não. Valeu. Tem uma outra que ela é uma propriedade que eu gostei, eu acho que eu tenho saída com ela, mas eu gostaria de ter uma visão sua. Teria como eu talvez te enviar e eu ter um feedback seu sobre isso? Tá, você pode fazer a pesquisa toda, manda para mim, eu geralmente não analiso, eu analiso pesquisa de 2 maneiras. Ou eu analiso dentro da comunidade, ou eu analiso aqui na live, ok? Você tá pensando em mandar a sua oferta quando? Imediato, segunda-feira, sim. Ok, traz ela na live segunda-feira. E aí você vira o seu telefone, mostra e aí todo mundo aprende. Pode ser? Sim, beleza. Top. Ótimo, fechado então. Valeu, Marcos. Valeu, garoto. Um bom final de semana aí pra você. Cara, eu tô gostando de ver a sua dedicação, viu? Você vai longe com esse negócio. Vamos sim, eu quero participar da comunidade, eu não desisti disso ainda não, é só porque... Fica frio, nós vamos arrumar uma maneira de colocar você pra dentro. Tá certo? Valeu, Marcos. Um abraço, garoto.
Bom final de semana aí. Outro para você também. Pessoal, Valeu. por hoje é só. Lembra do gaguinho do Looney Tunes? Por muito tempo, não sei se vocês já perceberam, eu sou meio gago. Por muito tempo, na minha infância, o pessoal me apelidava de gaguinho, né? Por hoje é só, pessoal. E eu quero dizer para vocês, por hoje é só, pessoal. Um bom final de semana para você. Espero que quem for drive for dollars, quem for procurar propriedades, que você tenha uma ótima caçada. Amanhã, eu, o Morzão e o Gui Romero e a esposa vamos pular de paraquedas. Fique ligado aí no nosso Stories. Existe a possibilidade de nós não termos a live na segunda-feira. Just kidding! Um bom final de semana. Declara aberta a temporada de caça.